dentro da Bolsa de Valores, nós temos 3 principais estratégias de investimento, que na verdade uma só é investimento de verdade, as outras 2 se chamam especulação. E quando a gente fala de especulação, eu vou resumir aqui para você, é um jogo, é sorte, tá? Agora, quando a gente fala em investir, aí sim é algo que, de fato, você tem um método que é comprovado que vai funcionar. A primeira estratégia é o que a gente chama de day trade. Day trade, resumidamente, como funciona o day trade? É aquele especulador que ele tem o objetivo de obter retorno rápido, né, de imediato, e com isso ele faz as operações de compra e venda no mesmo dia, tá? Então, toda operação que você abre e finaliza no mesmo dia, ela é uma operação de day trade. Por que o day trade não é uma boa opção? Bom, 90%, tá? Isso aqui não sou eu que estou falando, já foi feita uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, depois você pode pesquisar aí no Google, mais de 90% das pessoas que tentam viver do trade, do day trade, elas perdem dinheiro. Por quê? Porque é uma estratégia extremamente arriscada. E quando a gente fala do curto prazo na bolsa, essas oscilações que acontecem em questão de minutos, segundos, elas são totalmente irracionais. Então, quando você está fazendo um trade, você está tentando prever o imprevisível. Então, por isso que eu falo que é mais sorte do que competência. Então, 90% das pessoas perdem dinheiro, então não sugiro você utilizar esse tipo de operação. Além disso, o trade ele também tem uma desvantagem fiscal. Você custa ter bons resultados e quando você tem lucro, você tem que pagar 20% de imposto sobre o seu lucro, dar o seu dinheiro lá para o governo. Então, não sugiro, tá? Tão importante quanto eu falar o que funciona, também é importante eu falar o que não funciona. A segunda questão é o swing trade. O swing trade, ele é um day trade mais alongado. Por quê? Porque ao invés de você comprar para vender no mesmo dia, você vai comprar para vender daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 dias. E por que também não funciona? Porque novamente você está olhando a variação de curto prazo, você está analisando um gráfico. Um trader, tanto o trader quanto o swing trader, ele está seguindo o que a gente chama das tendências dos gráficos, olhando ali para a resistência e o suporte. Ou seja, ele está imaginando até onde uma ação pode cair ou até onde ela pode subir e com isso ele vai lá e vai fazer as suas operações. Porém, conforme eu já mencionei, esse tipo de operação também não funciona porque todo tipo de operação que você tenta prever a variação da Bolsa de Valores no curto prazo, o que vai acontecer é que você vai ficar ansioso, você vai perder o seu tempo, que você tem que ficar ali acompanhando o mercado e além disso, você vai perder o dinheiro. Então, esse tipo de operação eu também não sugiro você utilizar. E por último, mas não menos importante, nós temos uma estratégia, que é a estratégia vencedora, que eu utilizo e a mesma que todos os grandes investidores do Brasil e do mundo também utilizam, que você não vai precisar ali ficar horas e horas lendo notícia, de frente com o computador, operando, porque muita gente pensa que investir é isso, mas na verdade investimento não é isso. Investir, conforme eu falei, é você focar em conseguir poupar e direcionar os seus recursos para bons ativos. A mentalidade que você tem que ter como investidor é, você tem que acumular a maior quantidade de bons ativos possíveis. Por quê? Porque esses ativos, eles vão cada vez mais valorizar e cada vez mais fazer o seu dinheiro render. Então, como que funciona o buy and hold? Basicamente, aquilo que eu comecei a falar, você vai poupar uma parte da sua renda, investir mensalmente, porém, quando você compra um ativo, você não compra pensando em vender. É como se fosse a mentalidade de um casamento. Quando você quer firmar um compromisso com alguém, você não vai entrar num casamento pensando em se separar, não é mesmo? Se começar assim, já começa errado. Então, na Bolsa de Valores, funciona da mesma forma. Você vai investir com a mentalidade de sócio de uma empresa e com o passar do tempo, quanto mais essa empresa cresce, mais o seu dinheiro vai crescer também. Então, basicamente, o que você tem que entender? Que quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. E as empresas que dão lucro, que têm crescimento no mercado, elas vão se valorizar. E quanto mais tempo você carrega esses ativos, maior vai ser o seu retorno. Pode acontecer de você vender um ativo? Pode acontecer, tá? Pode acontecer, mas você não compra pensando em vender. Então você tem a mentalidade de sócio do negócio, você entende que você está comprando um pedaço de uma empresa e com isso, cada vez mais você vai ter
retorno. E com o passar do tempo, você vai recebendo também os dividendos, né? Quando você investe nas ações, que é uma parte do lucro, você vai reinvestindo e vai criando uma bola de neve. Quanto mais ações você tem, mais dividendos você ganha e mais ações você vai acumulando. E a outra vantagem que você tem nisso é a questão do imposto, tá? Porque se você não vende, você não paga imposto. Então você ainda consegue acumular esse patrimônio sem ter que ficar dando dinheiro aí para o governo e sem ter nenhum estresse de ficar ali o tempo todo acompanhando o mercado. O seu foco é gerar dinheiro, aumentar a sua renda, poupar e jogar o dinheiro na bolsa. Algo extremamente simples que não vai te tomar nenhum tempo.